As orações subordinadas adjetivas geralmente são introduzidas por um pronome relativo. Nesse ponto, é importante recordar que o pronome relativo retoma um termo expresso anteriormente, por isso mesmo chamado de antecedente. No caso das orações subordinadas adjetivas, o pronome relativo retoma o antecedente expresso na oração principal, estabelecendo assim uma relação entre as duas orações. Vamos ao exemplo. Lá na esquina, em frente, despontavam alguns rapazes que vinham da noite de sábado. O pronome relativo que retoma o substantivo rapazes, introduzindo-o na oração seguinte. Observe mais. A oração que vinham da noite de sábado exerce a função de adjunto adnominal de rapazes, equivalendo a um adjetivo. Quanto ao sentido, essa oração adjetiva explica que rapazes eram esses que despontavam lá na esquina. As orações subordinadas adjetivas podem ser de dois tipos. Restritivas, limitam, especificam, restringem, daí o nome, o significado do termo antecedente, introduzindo uma informação essencial para a compreensão do enunciado. O livro que eu te dei é muito interessante. Explicativas, acrescentam uma informação em relação ao termo antecedente. São sempre marcadas por uma pausa pronunciada. Na linguagem escrita, aparecem isoladas por vírgulas. João, que era um bom aluno, está desempregado. Observe que a oração adjetiva explicativa desempenha quase a mesma função de um aposto. João, um bom aluno, está desempregado. Para as orações adjetivas é estudar os modos de caracterizar os seres, de qualificá-los e de explicá-los, mas de forma oracional. Como verdadeiros adjetivos, essas orações contribuem para comunicações mais precisas, pois são elementos significativos na construção da coesão textual. Essas orações adjetivo, às vezes, são até substituíveis por um adjetivo e equivalem geralmente a um verdadeiro adjunto adnominal de um termo da outra oração, chamada principal. As orações adjetivas desenvolvidas apresentam sempre como conectivo um pronome relativo, que é vocábulo identificável com o auxílio da locução o qual, a qual, entre outros. Os pronomes relativos sempre desempenham uma função sintática. Dessa forma, além de serem os conectivos de uma oração subordinada adjetiva, eles são um termo sintaticamente analisável dessa oração. Reconhece-se a função sintática de um pronome relativo substituindo-o pelo antecedente, pronome ou substantivo a que o relativo se refira. Procede-se, então, à análise da função que seria a do antecedente, se estivesse no lugar do pronome relativo. As orações subordinadas adjetivas são passíveis de classificação a partir de aspectos significativos que as caracterizam. Podem ser, então, de dois tipos. Oração subordinada adjetiva restritiva. Restringe o conceito expresso pelo termo antecedente a que se refere. Não vem antecedida por vírgula. Pelo seu caráter de restrição, é imprescindível a mensagem que se pretende, não podendo ser retirada sem que haja prejuízo para a comunicação desejada. Os homens que tratam as mulheres como objetos são todos machistas. A oração adjetiva é necessária,
pois não se pretende dizer que todos os homens são machistas. Oração subordinada adjetiva explicativa. Fornece uma explicação sobre o termo antecedente. Vem sempre antecedida por vírgula. Pelo seu caráter explicativo, não é imprescindível para a compreensão fiel da mensagem pretendida. Os homens, que são seres racionais, superam em criatividade os demais animais. O significado básico pretendido não deixaria de estar presente se omitíssemos a oração adjetiva, que são seres racionais. Não se deve confundir a conjunção integrante que com o pronome relativo que aparece nas expressões o que, os que, a que, as que, nas quais o primeiro vocábulo, o, a, os, as, é um pronome demonstrativo, que é igual a aquele, aquilo, aquela ou aquelas. Vamos observar duas situações. Primeira, não sabe que ela virá hoje. Neste caso, que ela virá hoje é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta, introduzida pela conjunção integrante que. Segunda situação, não sabe o que ela fará aqui hoje. Nesse caso, que ela fará aqui hoje é uma oração subordinada adjetiva. E o termo o é um pronome demonstrativo equivalente a aquilo. E o vocábulo que equivale a um pronome relativo.